O que acontece quando você cola na pessoa certa e aproveita as oportunidades? Eu me chamo Raíri Santos, eu sou escritora, mentora, palestrante e eu estou aqui para te conduzir do ponto A ao ponto B. Eu trabalho com crenças limitantes, identidades e bloqueios emocionais. E se você quiser me conhecer mais, aqui embaixo tem como você me conectar através das outras redes sociais. E se esse vídeo fizer sentido para você, eu quero que você deixe um like para que outras pessoas sejam alcançadas. E se você puder também, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, vai ser de grande ajuda. Esse vídeo de hoje é a continuação das séries que eu estou falando sobre oportunidades. Me fala, o que você está fazendo com as oportunidades que aparecem na tua vida? Hoje eu quero te despertar para você colar na pessoa certa. E você hoje vai perceber que quando você gruda na pessoa certa, você pode receber bênçãos extraordinárias. E a história que eu vou te contar hoje é a história de Eliseu. Eliseu, ele entendeu essa palavra modelar. O que é modelar? É você pegar alguém que tem um resultado que você quer ter. E aí você gruda nessa pessoa, isso se chama modelagem. Você modela essa pessoa para você pegar os códigos, para você entender o que ela fez, para você fazer também ter os resultados tão grandes quanto aquela pessoa que você está modelando. E essa história é tão interessante porque Eliseu, ele era um servo de Elias. Eu creio que você já conhece Elias, né? Ele é muito conhecido, Elias, é um profeta do Senhor. Aquele episódio dos profetas de Baal, onde Elias, ele ora no monte, né? E aí faz fogo descer do céu. Ele é muito conhecido, Elias. E esse Elias tinha um servo chamado Eliseu. E é dele que nós vamos falar hoje, é dele que a gente vai conhecer hoje. Porque eu quero que através de Eliseu você compreenda a importância da modelagem, a importância de colar na pessoa certa, a importância de grudar na pessoa que tem os resultados que você quer ter. E essa história, como você já sabe, eu uso sempre esse livro aqui, é a Bíblia Sagrada. Essa versão que eu tenho é a King James 1611 e você pode usar a que você tem em casa. E por que eu uso esse livro sagrado? Porque esse livro tem mais de 2000 anos só em nossa era e não tem uma contradição. Então eu me baseei essas histórias todas nesses livros, histórias reais. Lembra que eu te falei da importância de você grudar na pessoa certa? Eliseu, ele grudou em Elias, esse grande profeta do Senhor. Deus fala para Elias que ele iria subir. E aí Elias chega para Eliseu, seu servo que já o acompanhava há muito tempo. Eliseu já tinha presenciado muitos milagres de Elias. A Bíblia conta no mínimo aí 7 milagres que Elias fez e que Eliseu presenciou. Olha que doido, vai começando a pegar as chaves. Eliseu, ele presenciou no mínimo aí 7 milagres feitos por Elias. E aí Deus avisa Elias que ele vai subir e aí Elias diz o seguinte: olha, Eliseu, eu vou para Deus, mas eu quero te falar uma coisa. Você pode pedir o que você quiser, que o seu pedido será atendido. E aí Eliseu, ele diz assim: mestre, eu quero receber a porção dobrada do teu espírito. E aí Elias diz assim: olha, Eliseu, se tu me vires subir, esse pedido será realizado. Agora imagine, né, que Eliseu, ele não sabia o dia exato que Elias iria subir, né? E aí Elias, ele começa, né, ter sua vida normal, viaja para vários lugares e Eliseu na cola de Elias. Porque Eliseu, ele sabia que se ele estivesse no momento certo, na hora que Elias subisse, ele acreditou que ele iria receber o seu pedido, né, que seria a porção dobrada do espírito de Elias, esse espírito de fazer curas. E Elias fazia isso, Eliseu queria isso. E aqui eu vou chamar uma atenção para uma coisa: as pessoas que você convive hoje, as pessoas que você passa tempo com elas, você quer modelar essas pessoas? Você quer ter o resultado que elas têm? Agora você pode falar assim: Raíri, mas as pessoas que eu ando, eu não quero ter o resultado delas. São pessoas quebradas financeiramente, são pessoas mal resolvidas nos seus relacionamentos, são pessoas que não têm governo sobre suas emoções. Então eu te pergunto, o que você faz com essas pessoas? Parece duro eu te falar assim, mas aqui eu estou aqui para te acender, eu estou aqui para te despertar. Esse é meu papel. Como mentora, eu estou aqui para te despertar. Eu quero que você comece a compreender que as pessoas que você convive faz muita diferença na sua vida. E as oportunidades, elas vêm de acordo com a ambiência que você está, as pessoas que você convive. Eliseu, ele estava convivendo colado, grudado em Elias. E aí ele teve uma oportunidade de fazer um pedido. E esse pedido seria atendido se Eliseu permanecesse. Porque esse pedido só seria concluído se Eliseu visse na hora que Elias subisse. E aí eu te pergunto, as pessoas que estão ao teu redor, você já observou quais os resultados que elas têm? Porque se você hoje fala assim: Raíri, eu quero ter uma vida financeira abundante, mas você está colado com pessoas quebradas, com pessoas que não querem isso, como que você vai ter esse resultado? E aqui eu quero começar a te despertar
para você intencional escolher as pessoas que você convive. Eliseu, ele estava colado em pessoas que tinham resultado. Elias tinha resultado e Eliseu grudou nele. E assim, se você entender a importância disso, a partir de hoje, você vai começar a grudar em pessoas que têm resultados, porque se essa pessoa já trilhou o caminho, ela sabe como chegar lá, e essa é a pessoa indicada para te ajudar. É por isso que eu criei o método Paradigmas. Você que não sabe o que é o método Paradigmas, é um método que eu trabalho com 3 pilares fundamentais para que qualquer pessoa, mesmo que ela não entenda nada de identidade, mesmo que ela não entenda nada de bloqueios, ela consiga alcançar o que ela quer. O que eu trabalho no método Paradigmas? Eu trabalho o primeiro pilar, identidade. Por quê, querido? Porque se você não sabe quem você é, você não sabe o que você está fazendo aqui nem para onde você vai. Sabe aquele ditado que diz que quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve? É desse jeito. Então, a primeira coisa que eu desperto em você, que eu te levo a você compreender a sua identidade. E nesse método Paradigmas eu faço isso, tá? Com as pessoas. E as pessoas que passam por esse método, eles renascem para uma vida plena. Por isso que eu coloquei renascer, porque é o momento que você desperta, é o momento que você tem um start de falar assim, não quero mais essa vida. Eu estou cansado dos resultados que eu tenho. E aí eu vou te falar uma coisa, os seus resultados só dependem de você. Os resultados de Eliseu só dependia dele. E ele agora teve a oportunidade de mudar de vida. É por isso que essa série é oportunidade. O que você está fazendo com as suas oportunidades? Lembra do primeiro pilar que eu trabalho? Identidade. O segundo pilar que eu trabalho é bloqueios emocionais. Muitas das coisas que você não tem hoje são devido aos seus bloqueios. O bloqueio, o que é um bloqueio emocional? É como se você estivesse aqui tem uma parede, esse bloqueio aqui é a parede. Você quer chegar aqui, mas essa parede te impede de você passar. Então, o que a gente faz no método Paradigmas? A gente te mostra esses bloqueios e te ensina o caminho para você desbloquear, para você romper essa parede, pular essa parede para cá, entendeu? Para você alcançar o seu objetivo. E o terceiro pilar que nós trabalhamos dentro do método Paradigmas é crenças limitantes. Querida, é terrível como as crenças, ela é como se fosse uma âncora, ela te segura, ela te impede de você fluir, de você prosperar, de você crescer. E aí, quando você tem clareza quais são as principais crenças que te limitam, você consegue tirar essas crenças de você. Você reconfigura o teu cérebro. Tem como fazer isso? Tem. Eu tenho pessoas que têm resultados extraordinários dentro do método Paradigmas. Por quê? Porque foi ano de estudo, foi ano trabalhando com pessoas que eu desenvolvi esse método. Então, se você quiser saber mais, aqui embaixo vai ser a descrição de você entrar em contato comigo. Você pode entrar lá no meu Instagram, mandar um direct direto para mim. Eu leio todos os meus directs, tá? É só me chamar, tá bom? Não perca essa oportunidade. Mas vamos lá para a vida de Eliseu. Eliseu teve a chance agora de pedir o que quisesse. E esse pedido seria atendido, só que tinha uma condição. Ele estar presente na hora que Elias subisse. E aí, se você for ler aqui em 2 Reis, essa história, fala que Elias ele foi para vários lugares. E Eliseu junto com Elias. Eliseu nem pensou na possibilidade de deixar Elias sozinho, porque já pensou. Na hora dele pegar a bênção, Elias vai e ele não vê. Porque a condição foi, se tu me vires na hora que eu subir, o teu pedido será realizado. E qual era o pedido de Eliseu? Você lembra aí? Qual era o pedido de Eliseu? A porção dobrada do espírito de Elias. E aí, certo dia, Elias, vai para vários lugares e aí ele atravessa o Rio Jordão. Quando ele atravessa o Rio Jordão, ali chegou a hora. E aí aparece, diz o verso que um redemoinho e aí uma carruagem de fogo, Elias sobe. E aí nesse momento Eliseu estava onde? Colado com Elias. E aí Elias, é intencional, deixa a sua capa cair como simbolismo. Está aqui, Eliseu. Seu pedido foi atendido. Você estava presente, você pegou a oportunidade. Você estava do meu lado. Você estava na hora exata que eu subi, então o seu pedido vai ser atendido. E aí, Eliseu pega a capa de Elias. E aí, lembra que eu te falei que para ele atravessar, Elias abriu o Rio Jordão, ficou do outro lado. Agora, Elias vai. E aí, Eliseu fica aqui. Aí ele fala, e agora? Será realmente se eu recebi a minha bênção? Será realmente se eu peguei essa oportunidade de receber a porção dobrada do Espírito Santo? E aí não tinha outra maneira a não ser fazer testes, Aí Eliseu pega a capa de Elias, encosta na água e aí o Jordão novamente se abre. Aí Eliseu pode passar em terra seca. Esse foi o primeiro milagre que Eliseu fez. Agora eu quero chamar a tua atenção. Tu lembra da palavra que ele falou? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. E aí Elias já tinha feito 7 milagres registrados na Bíblia que Eliseu tinha presenciado. Só que agora ele pede o quê? O dobro.
Então, se é o dobro, ele tinha que fazer no mínimo ali 14 milagres. Será que isso aconteceu? Vamos ver? Então, agora eu vou te falar o que está escrito em 2 Reis, nesse livro aqui. Se você estiver em casa, você vai ler na sua casa, você vai acompanhar esses milagres. E aí o primeiro milagre foi esse que Eliseu fez, abrir o Jordão e passar. Primeiro milagre que ele fez. Vamos para o segundo? Eliseu chegou em um lugar que a fonte onde eles pegavam água estava contaminada. E aí as pessoas começaram a reclamar que essa fonte não estava pura para se beber, essa água. E aí Eliseu ele faz uma oração e aí essa fonte é purificada. Então o segundo milagre foi a purificação dessa fonte. O segundo milagre que Eliseu faz. Vamos conhecer o terceiro. Em 2 Reis, fala que o profeta de Deus era tão sério naquela época, sabe? Como é hoje, mas naquela época Deus falava direto com os profetas e ele transmitiu a sua mensagem, tá? E aí Eliseu estava num local e aí se juntaram, uma turminha de meninos, diz lá 2 Reis, E aí eles começaram a caçoar de Eliseu, eles começaram a rir de Eliseu, principalmente da sua careca. Eliseu, ele tinha nessa parte aqui, bem careca mesmo, e essas crianças começaram a zombar. Só que esse rir dessas crianças era um rir de zombaria mesmo. E aí fala a palavra que quando você ri, zomba de um profeta do Senhor, a ofensa é como se fosse ao próprio Deus. E aí Eliseu, ele fala assim, olha, vocês serão amaldiçoados, porque zombaram não de mim, mas vocês zombaram de Deus. E aí fala lá o verso que veio ursas, 2 ursas e comeram aquelas 42 crianças. Você pode pensar assim, nossa, mas que crueldade. Eu quero que você entenda que é muito sério você zombar de Deus, você zombar de um profeta de Deus, porque as tuas palavras, ela tem poder, e quando sai da tua boca essa zombaria, sabe, é porque o teu coração está cheio, a tua boca só fala aquilo que o teu coração está cheio. E aquelas crianças, eles não tinham respeito pelo Criador, eles não tinham respeito pelos profetas de Deus. E aí Eliseu solta essa palavra, que eles seriam comidos, seriam amaldiçoados, e isso aconteceu. Então esse foi o terceiro milagre que Eliseu faz. O quarto milagre que Eliseu faz, ele chegou numa situação onde ele estava diante de 3 reis, e esse lá faltou água. E aí o quarto milagre de Eliseu foi providenciar água para aqueles reis. Quinto milagre. Esse milagre quinto aqui, ele é bem interessante porque eu já fiz um vídeo falando desse milagre, tá? Lembra da viúva que eu fiz um vídeo nessa série aqui, Oportunidade? Exatamente, agora que Eliseu foi aquele homem que multiplicou o azeite daquela viúva. Você lembra da viúva que ela tinha uma dívida gigantesca porque o seu marido tinha contraído essa dívida e seu marido morre. E ela fica com 2 filhos, agora com uma dívida gigante, e aí o credor já estava na sua porta falando, olha, se você não pagar essa dívida, eu vou levar os seus 2 filhos para ser meu escravo. E aí ela se desespera e fala com o profeta. Esse profeta era exatamente Eliseu. E aí Eliseu fala para ela o quê? Vai lá, pede umas vasilhas todos os teus vizinhos e eu vou fazer um milagre. Porque aquela viuvinha lá, ela tinha uma botija de azeite. Você lembra que eu falei lá no outro vídeo, tá? Ela tinha uma botija de azeite. Aí ele pergunta para ela, o que tu tens? Ela disse, eu não tenho nada, eu tenho só uma botija assim de azeite. Aí ele fala, pô, vai lá, pega todas as vasilhas vazias dos teus vizinhos e traz para tua casa, fecha a porta, que aí eu vou fazer a providência. E aí assim fez. Aí ele falou, olha, pega e vai despejando essa botija assim de azeite dentro desses vasos vazios. E aí aquela botija assim de azeite foi enchendo todos os vasos, encheram todos ali. Aí ela fala pro seu filho, meu filho, traz mais um. Ele falou, mãe, acabou. Todas as vasilhas que nós tínhamos aqui já tá tudo cheio. Aí nesse momento acabou, aí parou de surgir o azeite aqui, milagrosamente. Então esse foi o quinto milagre de Eliseu, a multiplicação do azeite daquela viúva. E ali aquela viúva pôde pagar toda a sua dívida. Foi a instrução que ele deu para ela. Ele fala, agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida e com o restante você vai viver com seus filhos. E aí assim aconteceu. Então esse foi o quinto milagre de Eliseu. Vamos conhecer o sexto agora? Esse sexto aqui, ele é fantástico. Todos os outros são maravilhosos, Todos os milagres, eles são extraordinários. Mas esse daqui, por quê? O sexto milagre, porque foi uma ressurreição. Poucas vezes na Bíblia você vai ver pessoas que ressuscitaram, você vai ler sobre isso, Você lembra que quando Jesus morre o Lázaro, o seu amigo, ele ressuscita ele depois do 4º dia. A gente lembra muito dessa história de ressurreição, mas Eliseu também fez uma ressurreição, tá? Quem foi a pessoa que Eliseu ressuscitou? Ele, como ele era profeta, ele viajava muito naquelas regiões lá. E aí tinha uma região que ele gostava muito de andar, e tinha uma moça lá, uma mulher, ela era estéril, tá? Uma sulamita.
E aí, todas as vezes que Eliseu passava naquele caminho, ele ficava lá. E essa mulher, ela era uma mulher muito gentil, ela hospedava muito bem, e aí ela sempre provia a alimentação quando ele passava por ali. E aí um dia ela chegou para o esposo dela e falou assim: esposo, esse profeta do Senhor, ele sempre passa aqui, vamos fazer um quarto aqui na nossa casa para ele, quando ele vinha ele se hospedar aqui. E assim ela fez com o concedimento do seu esposo, né? E fala a história lá em 2 Reis que essa mulher era muito próspera. Ela tinha muitas fazendas, ela tinha muito gado, ela tinha muitos bens, mas ela não tinha filhos. E aí Eliseu, né, chega lá e ela fala para ele: olha, eu construí aqui um quartinho aqui na nossa casa para você toda vez que vier por aqui se hospedar aqui, você será muito bem-vindo. E aí ele perguntou assim: o que você quer que eu faça por você? Ela falou assim: nada, meu senhor, eu já tenho tudo, eu já tenho fazendas, eu já tenho muitos bens, não me falta nada. O servo dele, de Eliseu, o Gerazi, disse assim: Senhor, essa mulher não tem filhos, ela tem tudo isso, mas não tem filhos. Aí ele falou para ela assim: olha, pois eu vou te falar, você vai ter um filho, daqui a 1 ano eu voltarei aqui e você vai estar com um filho. E assim aconteceu. Então esse milagre, né, ele fez esse milagre também, mas o mais interessante que eu quero te falar foi que ela teve esse filho na data marcada, esse filho cresce, né, com uma certa idade, esse filho adoece, esse filho morre. E aí essa mãe sulamita manda chamar ele e fala assim, aí ele vem, né, na casa dela, ela fala assim: Senhor, eu nem te pedi um filho, você me deu um filho, agora ele é tirado de mim. Por que isso acontece? Aí ela começou a se lamentar, né, por esse filho que estava morto. Aí diz a palavra que ele já estava deitado lá morto, essa criança. E aí Eliseu chega perto dessa criança e se inclina o corpo, né, 3 vezes sobre o corpinho dessa criança, por 3 vezes. E aí fala o verso que essa criança ressuscita. Então o 6º milagre de Eliseu foi essa ressurreição dessa criança, desse filho da sulamita. Fantástico, né? Vamos conhecer o 7º milagre de Eliseu. Em certa ocasião, tinha umas pessoas ali, né, se alimentando, uma multidão ali, que eles sempre, quando tinha um profeta, eles ficavam ao redor para ouvir, né, para aprender. E aí eles começaram ali uma refeição. Só que quando eles começaram a comer a comida que estava naquela refeição ali, naquela panela, eles começaram a passar mal. Aí chegou um e falou assim: olha, Senhor Eliseu, né, essa comida está contaminada, essa comida ela está impura, essa comida está envenenada. Aí ele vai, né, joga um pozinho lá nessa comida e faz uma oração e fala: agora vocês podem comer novamente, e dão tanto para aquelas pessoas que estão envenenadas. E aí fala que essas pessoas foram curadas ali. Então ele faz, né, tira ali, como eles falam lá, essa maldição de morte ali daquela alimentação. Então essa foi o 7º milagre de Eliseu, tornar sã essa comida, tirar a morte ali dessa panela. Vamos conhecer agora o 8º milagre de Eliseu, a multiplicação de pães. Uma certa vez também estava lá uma multidão, né? Tinha 120 homens para comer e só tinha 20 pães. E aí, como que faz agora? 20 pães não dá para alimentar, né, 100 homens. E aí Eliseu ora e faz a multiplicação desses pães. Bem semelhante àquela que você conhece, que Jesus, né, orou e multiplicou os pães e os peixinhos. Exatamente, Eliseu fez isso, multiplicou ali 20 pães e deu para 100 homens se alimentarem bem. Então essa foi o 8º milagre de Eliseu. Vamos conhecer agora o 9º milagre de Eliseu, a cura de Naamã. Essa história também talvez você já conheça. Lembra de Naamã? Naamã, ele era um comandante do exército. E aí ele pegou uma lepra. A lepra naquela época era uma doença que não tinha cura. E aí aquele comandante do exército, Naamã, ele era muito temente a Deus. E na sua casa tinha uma serva que trabalhava lá, que ela conhecia Eliseu. Aí ela falou assim: Senhor, eu conheço alguém que pode te curar. E aí ela fala de Eliseu para ele. E aí, como ele era o guarda do exército real, o rei fica sabendo da doença de Naamã e escreve a pedido, né, de Naamã para ele ser atendido lá para Eliseu. E ele manda essa carta para Eliseu. E aí Naamã vai lá até Eliseu. E quando a Naamã chega lá, Naamã espera ser bem recebido, bem recepcionado, até porque ele foi por indicação, né? O rei tinha mandado uma carta já de recomendação para Eliseu. E aí quando chega lá, Eliseu nem recebe Naamã. Olha que maluco isso. Ele manda o seu servo, lembra o Geazi? Estava sempre colado com ele também. E Geazi vai lá e fala assim: olha, Naamã, Eliseu manda te dizer que para você ser curado, você vai lá no Rio Jordão, aqui no Rio Jordão, e mergulha 7 vezes. Na 7ª vez você será curado, mas tem que ser 7 vezes. Aí Naamã diz ao verso, né, que ele se irrita, segundo Reis. Se você, todos esses milagres que eu estou falando aqui, está registrado em segundo Reis, tá? E aí Naamã, ele se irrita e ele fala assim:
Quem que ele está pensando que é? Porque ele se frustrou, porque ele pensava que ele seria bem recebido e nem sequer na porta Eliseu apareceu. Aí ele fala assim, ele está pensando que nas minhas terras não tem água mais limpa do que aqui o Jordão? Aí ele se irrita, fica furioso e vai embora. E aí, quando ele vai, né, um servo dele fala assim, Senhor Naamã, se o profeta Eliseu tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa tão difícil, o senhor não iria fazer? Por que o senhor não vai lá e toma banho no Rio Jordão? Não é simples isso? Aí ele pensou, caiu em si e falou, não me custa nada, né? Só mergulhar 7 vezes. Aí ele foi lá, voltou, né? Deu a relar na carruagem, voltou e vai lá no rio, toma banho, mergulha 7 vezes. Mergulha 1, 2, 3, 4, 6, nada acontece. Na 7ª vez ele sai com a pele limpa. O verso expressa assim, que ele saiu com a pele tão limpa como de um bebê. Então esse foi o 9º milagre de Eliseu, a cura da lepra de Naamã. Vamos conhecer o 10º agora? O 10º é bem interessante, que essa mesma lepra, né, que sai de Naamã, o 10º milagre vai ser o inverso dessa cura. Lembra que eu te falei que quem foi atender o Naamã foi o servo Geazi? Exato. Aí Naamã, quando ele volta, né, da cura, lá mergulhou no Jordão 7 vezes, ficou curado, ele volta para agradecer Eliseu. E aí ele traz vários presentes caros para Eliseu. Aí Eliseu não recebe. Eliseu disse, não quero nenhum presente, entendeu? Não precisa me dar presente. Aí ele volta com presente, só que o servo de Eliseu vê isso, o Geazi. Aí ele vai atrás de Naamã e fala assim, olha, o meu senhor agora mudou de ideia, ele quer os presentes, só que Eliseu não autorizou, Eliseu não queria os presentes, mas Geazi foi lá, né, pegou ele na estrada, diz o verso, e fala que ele quer o presente. Aí Naamã entrega os presentes para Geazi. Só que Eliseu soube disso, né? Porque esses profetas, eles tinham uma ligação muito grande com Deus. Então Deus avisou para ele, olha, Geazi pegou os presentes, né, que você não autorizou. Aí ele pergunta para Geazi, quando Geazi chega, por acaso, Geazi, você recebeu os presentes de Naamã? Aí ele mentiu, falou que não. Aí ele falou assim, olha, Geazi, como você mentiu, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus, pois a lepra que saiu de Naamã vai vir para você. Aí o verso fala que Geazi ficou com lepra. Esse foi o 10º milagre de Eliseu. Vamos conhecer agora o 11º milagre de Eliseu. Esse aqui é muito engraçado. Você já viu falar no machado flutuante? Foi bem aqui. Umas pessoas estavam lá cortando madeira e um desses machados, desses lenhadores, né, saiu do cabo e caiu exatamente no rio. E aí eles falaram, Eliseu, meu machado caiu no rio, não estou conseguindo encontrar, não estou conseguindo achar esse machado. E era bem importante para ele lá, né? Provavelmente ele não tinha outro machado, né? E aí Eliseu diz que Eliseu joga um gravetinho e fala assim, agora esse machado vai flutuar. E aí ele joga lá, toca na água e o machado flutua. Por isso que esse milagre é chamado de machado flutuante, né? Eliseu faz o machado, né, flutuar a superfície, aí vai lá o rapaz e pega o machado. Foi bem interessante. Esse foi o 11º milagre de Eliseu. O 12º milagre. Teve um período que teve muita fome em Samaria, uma fome gigantesca. E aí Eliseu, ele profetiza que iria acabar a fome de Samaria em um determinado tempo, e isso aconteceu. Então esse foi o 12º milagre, a profetização final da fome de Samaria. 13º milagre registrado aqui em 2 Reis de Eliseu. Um certo dia estava um exército lá para invadir a sua cidade. E aí ele faz uma oração e todo o exército fica cego ali durante o período, tá? E aí depois, quando ele chega lá na cidade, que acaba a situação ali, ele ora novamente e todos aqueles soldados voltam à visão. Então, o 13º milagre foi a oração para que esse exército ficasse cego, depois a oração para que eles voltassem a enxergar. Esse foi o 13º milagre registrado aqui no livro de 2 Reis sobre Eliseu. E agora vamos conhecer, né, se ele pediu a porção dobrada, ele deveria fazer no mínimo ali o 14º milagre. Só que Eliseu morre antes de fazer o 14º milagre. Aí o que acontece? Eliseu é sepultado, passa-se alguns anos, né, aí na sepultura ali só tá os ossos de Eliseu, e aí morre outro ser humano. E aí esse corpo é sepultado na sepultura de Eliseu. E no momento que esse defunto encosta nos ossos de Eliseu, esse defunto ressuscita. Esse foi para fechar o 14º milagre de Eliseu.
mesmo depois de morto, os seus próprios ossos, ressuscitou aquele defunto. Então, por que eu trouxe essa história para finalizar aqui a série Oportunidade? Porque dependendo da pessoa que você esteja andando juntos, você vai pegar excelentes oportunidades. Eliseu pegou essa oportunidade porque ele estava colado com Elias, o profeta do Senhor. E aí ele modelou esse Elias, e aí ele andou com ele e ele falou, quando teve a oportunidade, o que você quer pedir? Ele falou que era porção em dobro do que você faz. E isso foi concedido a Eliseu. Aqui é uma prova real do que milagres podem acontecer quando você gruda com a pessoa certa, quando você está na frequência da pessoa certa. E aí vem uma reflexão para você. Mais uma vez, observe as pessoas que estão ao teu redor. Observe as pessoas que você está se envolvendo, que você está gastando toda a tua energia diária. Porque ao mesmo tempo que tem uma pessoa que prospera, tem uma pessoa que não prospera. O tempo é o mesmo, 24 horas. A diferença está no que você faz nessas 24 horas de vida que você tem. É por isso que o método Paradigma vem para despertar essas pessoas. Eu estou aqui para te alertar, eu estou aqui para te despertar. Que é possível sim, você ter uma vida plena. Desde que você comece de forma intencional, selecionar até mesmo as pessoas que você anda. As pessoas que você convive. Comece agora a fazer uma lista das pessoas que você quer colar. Pessoas que têm resultados, que você quer ter o resultado dessas pessoas. Gruda nessas pessoas como fez Eliseu. E aí você não vai perder a oportunidade. Então cheiro no seu coração, se esse vídeo fez sentido para você, se você ainda não deu o seu like, dê agora. Se você puder fazer um comentário, o que esse vídeo mais te ativou, o que ele mais te despertou, deixa aqui para mim. E se você quiser também conhecer mais sobre o método Paradigma, vai lá no meu Instagram, manda um direct para mim, que eu vou ler e vou te responder. Um beijo no seu coração.